Olá, hoje vamos falar sobre recursos hídricos, comitês de bacias hidrográficas e governança das águas. Como nós podemos definir recursos hídricos? São as águas superficiais e subterrâneas disponíveis e acessíveis para uso antrópico direto ou para alguma atividade de interesse antrópico. E o que é a água? É uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, líquida, incolor, insípida e inodora. A água é o principal constituinte dos fluidos dos seres vivos e é solvente para muitas outras substâncias. E o que é essa água, então? É a parte líquida que cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre, sob a forma de oceanos, mares, lagos e rios. Pode ser encontrada nos estados líquido, sólido e gasoso. Também pode ser doce, salobra ou salgada. No corpo humano, ela constitui em torno de 70% do nosso volume. A água também define épocas de migrações de animais, períodos de crescimento de vegetais e interfere nas relações inter- e intraespécies com muita profundidade. A água também foi o fator de definição da localização de quase todas as grandes cidades do mundo. Nós temos aqui um exemplo da esquerda para a direita, a cidade de São Paulo, com destaque para os rios Tietê e Pinheiros, a cidade de Nova York, com destaque para o rio Hudson, a cidade de Paris, com destaque para o rio Sena, e a cidade de Berlim, com destaque para o rio Spree. A água é componente fundamental para a produção dos mais variados tipos de bens de consumo e de produtos, sejam eles alimentícios, farmacêuticos, vestuário, construção e, de alguma forma, em todos os demais produtos. A água também é meio de transporte para pessoas e cargas e está relacionada a um grande número de destinos turísticos na atualidade. Também a água é representativa dos diversos valores sociais e culturais de inúmeras sociedades desde a antiguidade até o momento atual. É meio de vida para muitas espécies que nela habitam e também para as espécies que dela dependem diretamente como fonte de recursos necessários para a sua sobrevivência. E onde está essa água? Ela está distribuída por todo o nosso planeta e ela está se movimentando o tempo todo, compondo o chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Aqui nós vemos uma figura que mostra este ciclo. Vamos fazer uma análise sintética dele, começando pela evaporação dos oceanos. Da mesma forma, ocorre a evaporação dos mares, a evaporação dos grandes lagos, dos grandes rios e também dos pequenos, né? Essa evaporação também ocorre nos solos e nos corpos dos seres vivos, sobretudo nos corpos dos vegetais, onde é denominada de evapotranspiração. Toda essa evaporação sobe pela atmosfera, onde se condensa e é movimentada pelas massas de ar, pelos ventos, levando para as mais diversas regiões, e no caso aqui da nossa figura, mostra ela chegando sobre os continentes. Nos continentes, essa água condensada, somada com mais água, com mais vapores que vão aumentando o volume dessas gotas, ocorre a precipitação. E essa precipitação, ela traz a água para a superfície. Na superfície, a água pode escoar ou ela pode infiltrar. Se ela infiltrar, vai fazer parte da constituição do solo, ela vai se deslocar dentro do perfil do solo, chegando até profundidades maiores, formando um nível de base que posteriormente vai originar as nascentes, ou então ela vai infiltrar mais profundamente, chegando
até os aquíferos. E este é um dos pontos mais importantes do ciclo para nós, porque é onde nós mais temos interferido e é onde mais nós temos possibilidade de mudar as nossas relações com o ciclo da água. Então, vamos destacar aqui a importância da infiltração da água. Ela, quando infiltra, não causa erosão, ou causa muito pouco. Desta forma, ela não vai levar solo junto com a água, não vai levar nutrientes e, assim, não empobrecendo agropecuaristas e a sociedade em geral. A água que infiltra também não vai causar assoreamento de corpos d'água, garantindo a manutenção de ecossistemas dos rios, a perenidade dos reservatórios e o atendimento das demandas por água e energia. De que forma? Compondo o nível de base, o lençol freático, e voltando lentamente, purificada para a superfície, por meio das nascentes. A água que infiltra não vai acumular superficialmente e, portanto, não vai causar inundações, sobretudo em áreas urbanas. A água que infiltra é liberada aos poucos via nascente, mantendo a perenidade e o volume dos rios por períodos consideráveis, podendo permanecer no solo por dias, semanas, meses, anos, brotando posteriormente em épocas que não está chovendo. É isso que mantém os nossos rios com água corrente, mesmo quando não chove há dias ou semanas. A água que infiltra, ela brota nas nascentes puras, porque este deslocamento entre as partículas de solo faz com que ela vá sendo purificada. A água que infiltra recarrega os aquíferos. Em áreas de produção, em áreas de agricultura, de pecuária, a água que infiltra no solo fica armazenada neste solo para que as plantas possam puxá-la posteriormente e usar nos seus processos fisiológicos. Desta forma, o solo se mantém mais úmido, as plantas se desenvolvem melhor e dão maior retorno econômico. Então, gerir a água, fazendo com que ela infiltre no solo, também garante a nossa segurança alimentar, além da segurança hídrica. A água que infiltra, ao ser usada pelas plantas nos seus processos fisiológicos, é liberada para a atmosfera, melhorando a umidade do ambiente, contribuindo na formação das nuvens de chuva. E dessa forma garante a segurança hídrica, reduzindo riscos de falta d'água e de redução de produção agropecuária a médio e longo prazo. Aqui nós temos uma figura que mostra a água escoando superficialmente em uma área urbana. Por quê? Há problemas para infiltração devido à impermeabilização do solo. Essa água que não infiltra, além de não trazer os benefícios citados anteriormente, ainda potencializa a ocorrência de inundações. E ela vai embora do sistema muito rapidamente, reduzindo também rapidamente a umidade do ambiente, o que posteriormente potencializa a ocorrência das ilhas de calor, sobretudo nas áreas urbanas. E essa água que está indo embora não ficará posteriormente disponível para brotar em nenhuma nascente. Nós temos aqui um exemplo de água, aliás, de mau manejo da água em uma microbacia hidrográfica, neste caso, é uma microbacia denominada Córrego Água da Onça, localizada na cidade de Avaré, em São Paulo. Na figura da letra A, vemos que, no início da década de 1970, praticamente não ocorriam erosões. Na letra B, no início da década de 2000, nós vemos sinais de erosões bastante claro, principalmente nos círculos aqui destacados. E na letra C, no ano de 2021, nós vemos os processos erosivos praticamente presentes em todo o leito do córrego. Isso ocorreu por quê? Conforme visto na figura do slide anterior, a impermeabilização do solo concentra água na superfície, e se não há
uma preocupação com o manejo adequado da água pluvial, ela é direcionada, concentrada para pontos específicos, e aí ela chega em grande volume, com grande energia, causando as erosões e, posteriormente, os assoreamentos, que é o que nós vamos ver agora nas próximas imagens. Aqui na letra A e na letra B, nós vemos fotografias de julho de 2018 e de agosto de 2019. Percebemos claramente que houve um avanço no processo erosivo. Nas figuras das letras C e D, nós vemos o quanto avançou. Em um ano, avançou 50 metros a cabeceira dessa erosão, que se tornou numa vossoroca. Vejam aqui uma foto tirada lá no local. O tamanho é impressionante e o resultado também, né? Essa figura mostra o assoreamento de uma represa que havia no fundo do vale, onde a Sabesp captava água, inclusive, para atender parte da população de Avaré, e que hoje está completamente tomada pelos sedimentos trazidos das erosões que estão a montante, acima. Se olharmos com mais atenção aqui na figura, vemos que até as árvores componentes da mata ciliar morreram, devido à grande mudança que ocorreu no ambiente por conta da entrada desse grande volume de sedimentos. Aqui nós vamos ver mais alguns exemplos dos problemas que nós temos causado ao interferirmos no ciclo da água. Nós temos nessa figura uma senhora sendo arrastada por uma enxurrada em uma rua da cidade de Valparaíso, em Goiás. Imaginemos que esta é uma cena bastante complexa de se assistir e mais ainda de se viver. Nós temos aqui uma outra figura mostrando o Parque do Povo em Presidente Prudente, onde também tem ocorrido muitos processos de inundação devido ao manejo inadequado da bacia de captação do córrego Água do Viado, que passa por este local. E na figura de baixo nós vemos a parte da cidade de Avaré, também em São Paulo, onde o fundo do vale está inundado por conta da grande impermeabilização que a maior parte da bacia de contribuição do Ribeirão Lajeado sofreu. Então, uma bacia muito impermeabilizada, a água escoa em grandes volumes superficialmente, o córrego ou o ribeirão não dá conta de levar toda essa água para pontos mais baixos e ela fica acumulada por alguns períodos, causando inúmeros transtornos, inclusive a perda de patrimônios e de vidas humanas. Outro uso que nós temos dado às águas e que tem impactado também, em alguns casos, fortemente o ciclo da água, é a retirada de água subterrânea, tanto pelos poços, chamados de comuns, poços caipiras, que são mais rasos, quanto pelos poços artesianos, semi-artesianos, poços profundos, que retiram muita água subterrânea, água que demora muito tempo para ser reposta. Então, o que tem acontecido é um aumento na retirada e uma redução na recarga devido à impermeabilização da superfície em áreas cada vez maiores dos nossos continentes. Isso está esvaziando as águas subterrâneas, o que potencializará problemas bastante severos para os próximos anos. Aqui nós temos uma figura de um poço na Índia, né? Observemos quantas pessoas estão se acumulando ao redor dele para coletar um pouco de água. Outro uso que nós temos feito das águas superficiais, também subterrâneas, é com os projetos de irrigação. No Brasil, em torno de 70% das águas utilizadas são para irrigação. Nós vemos aqui uma figura mostrando uma imagem do satélite Sentinel, também do município de Avaré, em São Paulo, e do lado direito, um dos pivôs centrais localizados na área, trabalhando e distribuindo água
né, nessas plantações. Esses pivôs, né, os sistemas de irrigação em geral, eles utilizam muita água. Aqui nós precisamos considerar que eles aumentam a produção de alimentos, principalmente de fibras, de energia, mas é preciso que haja um equilíbrio para que nós produzamos alimentos, mas mantenhamos o ciclo da água para que essa produção de alimentos possa ser perpetuada. Aqui nós vemos um dos exemplos mais chocantes da má gestão de bacias hidrográficas, que é o Mar de Aral. Ele está localizado entre o Cazaquistão e entre o Uzbequistão. Na década de 1960, a União Soviética resolveu captar água dos rios que são tributários do Mar de Aral para projetos de produção de algodão e de outros produtos também. E a captação foi aumentando, os rios foram sendo desviados e a sua água foi sendo retirada, e esses dois rios, que são o Sirdária e o Amudária, eles reduziram o seu volume de água consideravelmente, o que reduziu a água chegando ao Mar de Aral e o que foi fazendo com que ele fosse sendo seco. Então, na atualidade, ele tem aproximadamente 10% do que ele tinha na década de 1960. Então, isso é uma tragédia para a população da região, para o ecossistema também, e isso é algo que precisa ser evitado, né, em todo o mundo, e no caso do Brasil também, né, e é por isso que é tão importante conhecermos os recursos hídricos, fazermos a gestão e a governança desses recursos hídricos. Aqui nós temos um outro exemplo de impacto sobre os nossos corpos d'água, que é a construção de barramentos nos nossos rios. Eles têm aumentado em uma velocidade muito grande pelo mundo todo. O exemplo mostrado aqui fica na cidade de Águas de Santa Bárbara, em São Paulo. Do lado esquerdo, nós vemos uma figura mostrando o ano de 2019, e do lado direito, o Rio Pardo, barrado, no ano de 2021. Este barramento, além de expor grandes lâminas de água que aumenta a evaporação em dias quentes, ele também faz o controle das águas. Embora oficialmente essa barragem e a maioria delas são a fio d'água, o que significa que toda água que entra nela sai, mas essa definição está relacionada a um rio com o volume máximo de água. Em períodos secos, nós temos o rio, como mostrado na figura baixa, com um volume muito pequeno de água, em função da redução das chuvas e também em função do controle na liberação da água nos barramentos, no corpo dele. Um outro uso muito significativo das nossas águas são na indústria, né? Então, nós vemos aqui as principais indústrias que demandam água no Brasil: a de alimentos, 40%, de bebidas, 5%, papel e celulose, 13%, metalurgia, 5%, petróleo e biocombustíveis, 16%, né? E as demais porcentagens são para outros tipos de indústria. Além disso, quando nós captamos água para usar nas áreas urbanas e nas atividades industriais, principalmente, mas sobretudo nas áreas urbanas, nós temos um grande problema de desperdício, né? Em algumas regiões do Brasil, nós chegamos a ter mais de 70% da água coletada e tratada perdida nos encanamentos e nos sistemas de distribuição. Isso precisa ser modificado com urgência para que possamos reduzir os volumes de água captados nos nossos corpos d'água. Outro problema que nós temos gerado aos nossos corpos d'água é o lançamento de efluentes. A figura mostra um manancial de onde a água está sendo captada, o tratamento, a distribuição na cidade, a coleta de esgoto e o lançamento de efluentes. Infelizmente, nós ainda temos
a maior parte dos esgotos no Brasil não sendo tratados, e o lançamento desses efluentes, e em muitos casos do esgoto in natura, tem sido feito diretamente nos nossos rios ou após passar por alguma lagoa de decantação, alguma lagoa que reduz um pouco o potencial contaminante. E isso precisa ser mudado, e isso é um dos nossos desafios com a governança das águas no nosso país. Nós temos mais duas figuras, as duas mostram as condições de dois córregos no município de Ourinhos, em São Paulo, onde nós temos lançamento de esgoto in natura, né? E, neste caso, as águas são completamente contaminadas e inutilizadas para outros usos, principalmente de quem estiver a jusante e que venha a precisar dessas águas. Aqui nós temos exemplos também dos nossos corpos hídricos pelo mundo afora sendo transformados em grandes depósitos de lixos e dos mais diversos tipos de resíduos. A figura de cima mostra o Rio da Prata, na Argentina, a figura de baixo mostra parte de uma área urbana em Gana. Então, como usar essa água, evitando esse conjunto de problemas? Nós precisamos fazer o planejamento, a gestão e o manejo integrado dos recursos hídricos, a dita governança, né? E onde nós vamos fazer a gestão dessas águas? Nós precisamos começar nas nossas casas, nas indústrias, nas escolas, no comércio, na agricultura, na pecuária, nos sistemas de captação e de descarte de água, de efluentes e de resíduos, né? Lembrando que a água, nas porções continentais do nosso planeta, normalmente está integrada a uma bacia hidrográfica. E, portanto, é nas bacias que o conjunto de ações para a preservação e recuperação dos recursos hídricos precisa ser feito. E o que é uma bacia hidrográfica? São áreas da superfície terrestre definidas pelo escoamento superficial e subsuperficial das águas da chuva, que, ao caírem, são direcionadas a partir dos divisores de água para as regiões mais baixas do relevo, pela força da gravidade, pelas ravinas, canais, córregos e tributários, até alcançar um rio principal. Aqui nós vemos uma figura mostrando o exemplo de uma bacia, neste caso é a bacia hidrográfica do Rio Pardo, aqui no centro-sul do estado de São Paulo. Nós temos destacados os divisores de água, que são as bordas superiores, também são chamados de espigões. Nós temos os divisores internos, que dividem as subbacias e as microbacias. Nós temos os rios, que são os tributários. Nós temos os talvegues, que são as porções mais baixas do relevo. Nós temos as nascentes, chegamos a um rio principal, e temos o exutório, que é o termo normalmente utilizado para rios que desaguam em outros rios maiores. Quando desaguam no mar ou em rios muito grandes, esse termo também é chamado de foz. Aqui nós temos uma fotografia mostrando o divisor de águas entre a bacia hidrográfica do Rio Novo e do Rio Turvo, aqui no município de Ocauçu, São Paulo, e o divisor de água é exatamente a BR-153, que passa no Espigão, fazendo com que a água que caia para o seu lado direito vá para a bacia do Rio Turvo, e a que cai para o lado esquerdo vá para a bacia do Rio Novo, para quem está indo no sentido norte. Aqui nós temos um mapa que mostra o relevo do Brasil, onde se destacam as nossas principais bacias hidrográficas. Então, se nós olharmos lá no Rio Grande do Sul, nós temos mais ou menos no centro, na cor mais verde, a bacia do Rio Jacuí. Nós temos no nordeste do Rio Grande do Sul a bacia dos rios Taquari e Antas, que ficaram bastante conhecidos há menos de 2 meses atrás, quando das grandes inundações que lá ocorreram. Vindo para o norte, nós temos na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a bacia do Rio Uruguai. Depois nós podemos ver aqui, abrangendo principalmente o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a bacia do Rio Paraná. Já a leste, na divisa com o Paraguai e a Bolívia, nós vemos a bacia do Rio
Paraguai, né, vemos o Pantanal como uma grande planície, né, os dois juntos vão formar a bacia do Rio da Prata. Subindo em direção ao Nordeste, nós vemos a bacia do Rio São Francisco, mais ou menos no centro do Brasil nós vemos o Tocantins-Araguaia, e aqui na região norte nós vemos os principais tributários da bacia amazônica. Além dos aspectos naturais, a bacia hidrográfica é definida pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 1997, como a unidade básica para a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Então, é isso que faz com que a bacia hidrográfica seja o espaço adequado para o gerenciamento dos recursos naturais de maneira em geral, porque as bacias foram moldadas pela natureza ao longo do seu processo, aliás, ao longo do processo evolutivo do planeta Terra. Como fazer a gestão dos recursos hídricos por bacias hidrográficas? A partir dos comitês de bacias hidrográficas. Então, os comitês de bacias hidrográficas são órgãos de definição das políticas de gestão, manejo, planejamento, de governança das águas, que tem como área de atuação a totalidade de uma bacia, uma subbacia, ou um conjunto de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. Essas pessoas, representando os governos, os usuários, a sociedade civil, vão se reunir para analisar a situação das bacias, para estudar essas bacias e para propor soluções para as questões que surgem no dia a dia das bacias e da utilização da água oriunda delas. O que compete aos comitês de bacias? Debater questões relacionadas a recursos hídricos, articular a atuação das diferentes entidades que compõem, arbitrar conflitos relacionados a recursos hídricos, aprovar o plano de recursos hídricos, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos e também definir no seu território quais são os usos considerados de pouca expressão para que, nesse caso, esses usos de pouca expressão tenham isenção da obrigatoriedade da outorga de direito de uso de recursos hídricos. E também os comitês estabelecem os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerem os valores a serem cobrados. Os comitês de bacia, então, eles são compostos por representantes da União, dos estados e dos municípios, que fazem parte dos órgãos de governo, por representantes dos usuários das águas, que utilizam a água na área de atuação do comitê, e por representantes das entidades civis de recursos hídricos. Neste caso, é importante diferenciar que o usuário da água é aquela pessoa ou aquela instituição que capta grandes volumes de água para utilizar em algum processo produtivo ou para atender à demanda da população de uma cidade. Tá? E nas entidades civis estão pessoas que fazem parte de organizações não governamentais, associações, sindicatos, escolas, universidades e tal. Um detalhe importante é que o número de representantes tem que ser equilibrado e não é possível que os poderes executivos federais, estaduais e municipais tenham mais do que a metade do total de membros. Os comitês de bacia são importantes para a governança dos recursos hídricos porque contribuem para a proteção dos ecossistemas aquáticos, para a garantia da disponibilidade de água para os usos múltiplos, também para o combate à poluição e à adaptação às mudanças climáticas. A governança dos recursos hídricos envolve a definição de políticas, regulamentações e práticas para gerenciar a água de forma eficiente e equitativa. Os comitês de bacias, nesse caso, desempenham esse papel promovendo a participação e coordenando os atores envolvidos na gestão da água.
A governança, então, é o conjunto de processos que definem e apontam quais as metas de gestão que devem ser seguidas, e ela deve viabilizar a estrutura para definir as atividades de gestão das águas a serem implantadas. Palma, em 2017, sugeriu que existem 6 pilares para a governança das águas: o monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos, a participação pública, os instrumentos de planejamento, ou seja, os planos de recursos hídricos que são feitos nos comitês de bacias, o controle do uso a partir dos mecanismos de cobrança e de outorga do direito de uso, os sistemas de informação e a gestão pública por meio das instâncias corretas, buscando a solução das questões em cada um dos níveis a que se deve recorrer. Os desafios relacionados à governança da água. Melhorar a eficiência do uso em diferentes setores, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. Desenvolver instrumentos econômicos e de comando e controle que estimulem a utilização mais eficiente da água. Definir o tipo de política de recursos hídricos que deve ser desenvolvido a nível nacional, regional e internacional para atingir eficiência e eficácia no uso da água e na conservação ambiental. E aqui nós colocamos também a questão internacional, porque o Brasil é um país que tem bacias hidrográficas cujos rios vêm de outros países e também tem bacias hidrográficas cujos rios vão para outros países, né? O primeiro exemplo é que vem de outro país, os rios da bacia amazônica, que vão para outros países, os rios das bacias do Paraguai e do Rio Paraná. Também é importante que se desenvolvam políticas voltadas a fontes de financiamento para os setores de abastecimento de água e saneamento e apontar caminhos de como prestar esses serviços para as populações mais carentes, né? É importante ainda que a atuação nos níveis local, nacional, regional e global conecte estes níveis e possibilite a articulação dos diferentes níveis de governança para se alcançar os objetivos comuns. Então, os arranjos de governança para a gestão das bacias hidrográficas devem visar a garantia do acesso à água e, para isso, instituir normas visando a proteção da qualidade das águas e a segurança hídrica. Neste contexto, o principal desafio da governança da água no Brasil é fortalecimento dos órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos para que, em articulação com a Agência Nacional de Água e Saneamento, possam regular e fiscalizar os múltiplos usos da água em todas as bacias hidrográficas brasileiras. E com isso, então, eu encerro esta apresentação, reforçando que, para a gestão dos recursos hídricos, é importante que os comitês tenham a participação da população e que os comitês consigam desenvolver métodos e técnicas e estratégias de governança, tanto no comitê quanto na relação para com outros comitês e para com os órgãos estaduais e federais. Assim, eu encerro convidando você a acessar o site aqui mostrado, chama Kipa Inco, com Y e com 2 Ks. Kipa significa terra, Inco significa água, onde disponibilizamos vídeos sobre a temática da conservação das águas. E você também pode baixar o livro Água e Bacias Hidrográficas, Planejamento, Gestão e Manejo para enfrentamento das crises hídricas, no endereço colocado aqui no site da editora Unesp. Muito obrigado.